Bom, o diagrama Ishikawa, também conhecido como diagrama espinha de peixe, tem como finalidade explorar e indicar todas as causas possíveis de uma condição ou de um problema em específico, certo? Esse diagrama também pode ser conhecido como diagrama de causa e efeito, tá? Foi desenvolvido para representar a relação que existe entre o efeito e todas as possibilidades de causa que podem contribuir para esse efeito. Então, por isso que eu comentei no vídeo anterior que ele é uma ferramenta que vai trazer bons resultados se nós utilizarmos em conjunto com o brainstorming, porque à medida que as pessoas vão indicando as suas opiniões, é possível então ir colocando essas possibilidades, ir inserindo essas possibilidades dentro do diagrama de Ishikawa para depois entender de uma maneira melhor qual que seria realmente as principais que nós precisamos resolver, tá? Então, o diagrama foi criado por Kaoru Ishikawa, da Universidade de Tóquio, em 1943, onde ele foi utilizado para explicar para o grupo de engenheiros da Kawasaki Steel Works como vários fatores podiam ser ordenados e relacionados, ok? Então, veja que a origem dessa ferramenta foi na indústria, tá? Aqui nós temos então uma representação do diagrama de Ishikawa e note que é devido à estrutura dele, parecida com uma espinha de peixe, né? Que ele é conhecido então com esse outro nome, tá? Então vejam que aqui no ponto central nós vamos relacionar qual o problema nós queremos solucionar e no corpo do diagrama nós vamos distribuir todas as possíveis causas classificadas pelas causas principais, tá? Apesar de ser amplamente utilizado para controle da qualidade, então vejam, essa é uma informação importante, o diagrama de Ishikawa faz parte de uma das 7 ferramentas da qualidade, tá? Ele pode também ser utilizado para qualquer problema empresarial, ok? A sua composição leva em consideração que as causas dos problemas podem ser classificadas em 6 causas principais que afetam os processos. Devido ao fato das 6 causas principais, que são método, meio ambiente, mão de obra, máquina, medida e material, iniciarem com a mesma letra, o diagrama também pode ser conhecido pelo nome de diagrama 6Ms, tá? Então, aqui nós temos uma outra representação do diagrama, fazendo uma analogia com um peixe, tá? Onde nós temos no foco principal qual é o efeito que nós estamos pesquisando, que nós estamos investigando, e as causas principais. Essas causas principais se relacionam a quê? Bom, o método é a forma que eu utilizo para executar o trabalho ou um procedimento, tá? A matéria-prima ou ainda material se refere ao material que foi utilizado no processo, que pode estar ocasionando de alguma forma esse problema também. A mão de obra está relacionada com algum problema referente a recursos humanos, tá? Então, às vezes, a pressa, a imprudência ou até mesmo a falta de qualificação dessa mão de obra podem ser a causa desse problema. Então, nós precisamos registrar qualquer fato relativo a pessoas que possam influenciar o processo, tá? Depois, com relação às máquinas, muitos problemas são derivados de falhas de máquinas ou ainda de equipamentos que são utilizados para este processo. A medida se refere a: será que as métricas que estão sendo utilizadas
para medir o trabalho estão adequadas? Nesta causa aqui, é necessário levantar todas as metas que foram estabelecidas para este processo, tá? E depois, com relação ao meio ambiente. Bom, nós sabemos que o meio ambiente pode favorecer ocorrências de problemas em alguns processos bem específicos, claro, mas pode ser. Por exemplo, a poluição, a poeira, o calor, a falta de espaço, a estrutura precária, tá? Então, notem, às vezes o problema é relativo a um processo dentro da minha área de TI, por exemplo, tá? Ah, mas aí o que eu vou colocar como meio ambiente? Bom, pode ser que esse problema esteja ocorrendo porque a equipe de TI não tem um espaço suficiente, a estrutura dela é precária e isso vem prejudicando o trabalho como um todo. Então, todos esses fatos nós precisamos olhar e verificar se não são a causa principal desse problema que nós estamos analisando. Outro detalhe também é que nem sempre eu vou ter todas essas causas ligadas a um problema que nós estamos analisando, tá? Então, pode ser que, por exemplo, para um problema específico, eu não tenha nenhum item relacionado a máquinas e equipamentos, por exemplo, tá? Ou seja, eu vou relacionar somente aquilo que for identificado como uma possível causa do problema sendo investigado, tá? Bom, como eu vou fazer então para criar o diagrama espinha de peixe? Primeiro, eu tenho que definir qual que é o problema que eu estou investigando. Depois, eu crio o diagrama e marco esse problema que vai ser analisado. Então, preciso fazer um traço horizontal e inserir na ponta da direita o problema que foi definido. E, perpendicular a este traço principal, nós vamos definir as 6 principais causas, tá? Ou os 6 M's. Vamos fazer o brainstorming, ou seja, vamos ouvir todas as pessoas que estão relacionadas a esse problema, analisar as causas e fatores correspondentes e, a partir daí, planejar ações de correção. Então, como que nós vamos fazer isso? Priorizando as causas de maior relevância e impacto que foram identificadas pelo grupo. Depois disso, é só definir, então, um plano de ação com os responsáveis e o prazo para a execução de cada ação, ok? Na próxima videoaula, nós vamos conhecer um template do diagrama de Ishikawa online, tá? Até lá!